Olá, terceiro ano! Vamos continuar com a nossa matemática do dia a dia, prestando atenção nas formas de registro e tudo que a gente pode fazer em relação à pesquisa. É muito interessante porque existem várias formas de registrarmos as pesquisas. Fazemos a pergunta, ouvimos as respostas e podemos registrar essas respostas em tabelas, podemos registrar em listas, podemos registrar em gráficos. E hoje nós vamos conhecer especialmente dois modelos de gráfico bastante interessantes. Vamos lá! Então, olha só, né? Aqui nós temos o modelinho de gráficos. Os gráficos são usados para exibir os dados numéricos. Então, o que são dados? Os dados da pesquisa são as informações que nós coletamos. Aquelas informações que nós coletamos por causa das perguntas que fizemos ou da pergunta que fizemos. Então, ele exibe os dados numéricos de uma forma bem legal, de fácil visualização e de uma forma organizada. Então, o que a gente consegue? A gente consegue compreender, a gente consegue entender e interpretar os dados numéricos de uma forma mais gostosa, mais simples. Então, é gostoso de você ver como é que você pode colocar essas informações num gráfico e fazer com que elas se tornem mais atrativas e mais agradáveis para aquela pessoa que está lendo, interpretando, concluindo as informações, né? Então, nas legendas que fazem parte dos gráficos, a gente vê sobre o que eles estão falando, né? Por exemplo, o gráfico que tem aqui no material de vocês, né, não tem uma legenda, mas se vocês tivessem que colocar legenda nesse gráfico, que é um pequeno texto explicativo aonde que ele se encontra. Olha bem, observe o gráfico a seguir que a Adriana, dona de uma banca de revistas, fez com base em uma pesquisa de opinião para saber o que os seus clientes da banca de revistas gostam de ler, né? Então, como é que eu escreveria uma legenda para esse gráfico? Vamos primeiro trabalhar no gráfico, depois, por último, a gente põe a legenda, tá? Olha só, ela pesquisou, ela oferece, na banca de revistas, ela oferece livros, ela oferece gibis, ela oferece jornais e revistas, ela oferece 4 produtos diferenciados, dentre alguns outros. Mas como nós estamos falando de leitura, quais são os produtos que ela vende e que são usados para leitura? Então, ela resolveu fazer uma pesquisa de opinião. Fez a pergunta, né? E aí marcou. Por exemplo, nós vemos que aqui nessa coluna, tá? Nessa linha reta, nós temos todos os produtos. Então, nós temos uma linha de livros, uma linha de gibis, uma linha de jornais e uma linha de revistas. Cada vez nós temos um modelo. E aqui nós temos 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. O que são esses dados numéricos que estão aqui embaixo, tá? A pesquisa de opinião que ela está fazendo é para saber o que os seus clientes gostam de ler. Eles gostam mais de ler livros? Eles gostam mais de ler gibis? Eles gostam mais de ler jornais ou eles gostam mais de ver revistas, de ler revistas? Então, aqui, como foram muitas as pessoas entrevistadas, ela resolveu organizar os dados de 20 em 20, então ela colocou 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Se fosse um pouquinho mais longa, depois dos 180 seria mais 20, 200. Então ela, em tese, ela pesquisou mais ou menos 180 pessoas. E dessas 180 pessoas, ela foi fazer a pergunta e disse: você gosta mais de ler livros, gibi, jornal ou revista? E a pessoa escolheria aquilo que preferia. Então, nesse caso, tá? Que informação que a gente pode ler desse gráfico? Por exemplo, quantos entrevistados? 180. Agora, outra pergunta. O que eles mais gostam de ler? Cada barra dessa aqui, ou cada linha dessa aqui colorida, vai me dizer um número. Então, a pergunta é: quantas pessoas gostam de ler revista? Ela tem essa faixa verde aqui, 140 pessoas. Ah, mas e os livros, quantos gostam de ler?
100 pessoas, porque a barra termina exatamente no número 100. Aí eu pergunto, gibis, olha lá, gibis tem um número muito bom, vem aqui nos 120. Jornais, ele vai até os 160. E revistas até os 140. Então, quando nós lemos esse resultado aqui, dos 180 clientes que ela entrevistou para saber a opinião, o que foi que ela obteve? Qual é a conclusão que ela chegou? A Adriana chegou à conclusão que o que mais gostam de comprar e ler na banca é justamente jornais. Né? Porque 160 pessoas escolheram jornais. E o que eles menos gostam de ler, infelizmente, são os livros. Né? Então, os livros é o que eles menos gostam de ler. E aquilo que eles gostam muito de ler, revistas, porque é a segunda opção. Né? Logo abaixo de 160 pessoas, 140 gostam de revistas. Então, nós precisamos cuidar com a pergunta que nós vamos fazer e colocar num gráfico. Esse gráfico é bem interessante. Nós podemos analisar o resultado e temos que interpretar. A interpretação do resultado pode ser escrita sem problema algum. Nós podemos colocar a apresentação, podemos entrevistar mais pessoas, né? Então, olha só, o total de clientes que leem livros e revistas é 240. Por que a gente chegou a essa conclusão? Nós vamos fazer o quê? O total de clientes que leem livros e revistas é 240. Quantos leem livros? 100. Quantos leem revistas? 140. Então, eu vou somar 100 mais 140 e eu vou ter 240. Então, nós podemos somar dados, certo? Nós podemos interpretar com mais facilidade esses dados. Observa, por exemplo, aqui, essa possibilidade. Isso aqui é muito bacana da gente conhecer, tá? Você já ouviu falar aí na sua casa, já deve ter visto numa revista talvez, você já ouviu falar num tipo de gráfico diferente? Ele é chamado de pictograma. Olha que nome interessante. O que o nome tem a ver com ele? Pictograma. Aqui tem a ver com picture, que é figura, imagem. Então, em vez de colocarmos, por exemplo, as barras, como vocês viram nesse anterior aqui, eles colocaram figuras, imagens de pequenas pessoas aqui. O que vocês precisam observar num pictograma? Ele vai mostrar os dados não de forma numérica, mas em forma de imagem. Então, aqui do ladinho, por exemplo, tá? Tem um aluno. Então, cada quadradinho, cada bonequinho desse corresponde a um aluno. O que nós podemos observar? A legenda do gráfico. Qual é a legenda? Eu estou explicando o que é que eu estou, qual é a população que eu estou observando e o que eu perguntei. Aqui eu tenho aniversariantes do terceiro ano. Então, vamos imaginar que na turma, numa determinada turma do terceiro ano, a gente tem aqui vários aniversariantes. E eles estão distribuídos pelos meses do ano. Geralmente os professores fazem isso para poder fazer a comemoração, certo? E eu, se estivesse na sala de aula, ainda colocaria em cada bonequinho o nome do aniversariante. Ficaria bacana. Então, aniversariantes do terceiro ano, na verdade, são todos esses aqui. Mas eu ainda não tenho número. O que eu vou fazer? Eu vou contar pela imagem. Então, eu já sei que em janeiro tem 3. Fevereiro não tem nenhum. Março tem 4. Abril tem 5. Qual é o mês que mais tem aniversariantes? É o mês de outubro. Qual é o mês que menos tem aniversariantes? Menos tem, né? Aqui é setembro. E em quais meses não tem aniversariantes? Nós podemos observar que fevereiro, maio e junho não tem. Então, eu poderia representar esse gráfico de uma forma diferente também. E nós vamos pensar, se nós tivéssemos que criar uma tabela, como seria essa tabela de gráfico
com essas informações que nós temos aqui. Então eu vou transformar uma forma de representar em outra. Então eu deixo de mostrar o pictograma e mostro uma tabela. Então vocês têm que construir uma tabela para a gente poder imaginar então como serão esses aniversários, sem as imagens. A tabela vai ter números. Vamos tentar? Eu espero que vocês tenham gostado do pictograma. Vocês podem criar o pictograma da forma como vocês quiserem. Um forte abraço e até a próxima!